Empreendedorismo corporativo. Parte 1. O que é empreendedorismo corporativo? Normalmente, quando a gente ouve falar de empreendedorismo, é muito claro ou muito automático, seria melhor essa palavra, na cabeça da grande maioria das pessoas, a gente pensar em abrir novos negócios, né? Isso quer dizer, a gente pensa de alguém que quer deixar de ser empregado, isso quer dizer, quer deixar de trabalhar para alguma empresa e vai abrir o seu negócio. Essa é uma das maneiras, e talvez seja, sim, a maneira mais comum de se pensar em empreendedorismo, de se colocar na prática o empreendedorismo. Mas quando a gente analisa o empreendedorismo associado ao processo de inovação e de competitividade, a gente começa a perceber que o empreendedorismo é algo que deve acontecer do ponto de vista cultural, não só para aquelas pessoas que vão abrir um novo negócio, mas as empresas que já estão instauradas, que já estão no mercado, elas também devem desenvolver o empreendedorismo. E aí a gente começa a perceber que existe uma outra maneira de empreendedorismo. Quando a gente começa a observar sobre esse aspecto, sobre essa abordagem, a gente começa a falar do intraempreendedorismo ou o empreendedorismo corporativo, que é aquele onde as empresas já consolidadas desenvolvem essa cultura empreendedora. Então são empresas que criam uma série de ações para fomentar um processo empreendedor dentro delas. O grande objetivo é que elas sejam mais eficientes, mais eficazes e, consequentemente, mais competitivas frente ao mercado. Vamos dar uma olhadinha numa definição de intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo mais estruturada, para ver se essa visão que eu passei para vocês realmente pode ser colocada num conceito ou coincide com um conceito que a gente extraiu de livros. Vamos lá. Então, a gente tem aqui uma definição onde o empreendedorismo corporativo pode ser entendido como o processo de expandir o domínio da empresa em competência e em oportunidades correspondentes a partir de novas combinações de recursos gerados internamente. O que a gente percebe aqui? Percebe alguns pontos interessantes que têm a ver com o processo empreendedor. Então, primeiro, a gente percebe aqui a questão de oportunidades. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre está falando de identificar novas oportunidades. Oportunidades atreladas a uma determinada competência, ao desenvolvimento dessa competência. Permitindo o quê? Novas combinações de recursos gerados internamente. Então, tipo assim, a gente começa a falar do quê? Da criação de um processo endógeno. O que é? Um processo que ocorre dentro da empresa. Isso quer dizer, a empresa, a partir de suas bases, a partir do conhecimento de cada um dos seus colaboradores, ela consegue explorar novos nichos de mercado, ela consegue desenvolver novas estratégias que a transforma mais competitiva. Então, é um processo endógeno. Isso é interessante porque existe uma grande parte da literatura da economia que vê o desenvolvimento econômico somente do ponto de vista exógeno, isso quer dizer, dependente do ambiente externo. E o intraempreendedorismo, ele parte justamente do contrário, de que a empresa pode sim se diferenciar a partir de suas bases, a partir dos seus recursos, ok? Vamos dar uma olhadinha em mais uma definição para a gente consolidar o que é o intraempreendedorismo. É aquele no qual a organização procura expandir, se expandir explorando novas oportunidades através de novas combinações de recursos existentes. Então ninguém está falando de novidades, de busca de criações diferentes, mas sim a percepção de que internamente, se eu cruzar o conhecimento que eu tenho internamente, se eu cruzar essas bases, a gente consegue melhorar os processos. Então, isso vem acontecendo de maneira não taxativa, isso quer dizer, sem um nome, sem ter um nome, há muito tempo. Então, várias empresas criam campanhas de melhoria interna, de melhoria de processos, onde os colaboradores que tiverem ideias ou que puderem sugerir melhorias de processos, eles são premiados. Então, a gente tem casos clássicos, como da pasta de dente, que vocês devem conhecer, onde um colaborador, humilde, de chão de fábrica, sem querer estereotipar ninguém, mas um colaborador, ele simplesmente sugere que para se aumentar o consumo de pasta de dente, você aumentar a saída da pasta, porque as pessoas vão acabar consumindo mais pasta de dente. É uma coisa simples que muitas vezes, a gente não percebe, quem está lá no dia a dia consegue dar esse insight.
Então as empresas já vinham fazendo isso. Quando a gente pensa num projeto, ou num programa, ou numa estratégia de intraempreendedorismo, o que a gente faz? A gente pega todas essas iniciativas e cria um programa dentro da organização. E isso acaba gerando realmente uma cultura da inovação, uma cultura de empreendedorismo dentro das organizações. Bons estudos, até a próxima, pessoal!